Vamos de mais teoria no vídeo de hoje? Atendendo a pedidos de muitos, hoje a gente vai de teoria suprema de Plants vs Zumbis do Linkzine. Vamos conhecer essa história aí, porque nem o jogo eu joguei na minha vida. Nossa, que eu deixei o volume alto aqui no meu ouvido que eu quase estourei o tímpano. Passando no começo do vídeo pra lembrar você de não se esquecer de me seguir lá no meu Twitter e nas minhas outras redes sociais antes de começar o vídeo, bom. beleza? Beleza. Links aí na descrição. Agora sim, vamos pro vídeo. Oi, eu sou o Link, eu tenho um canal de teorias e... você não leu errado. Hoje é dia de fazer o remake de uma das três teorias mais famosas do canal. Um jogo que eu tenho certeza que você conhece. Teoria, que da hora! Você pelo menos já ouviu falar dele, não é possível. Plants vs Zombies. Um dos mais famosos Tower Defense que já foi lançado em todo... O negócio é Tower Defense. Vocês são fãs de jogo de Tower Defense? Cara, eu não sou muito fã de Tower Defense não, mano. Nem de Auto Chess. Do mundo. Quem não se lembra de em algum momento ter visto esse joguinho no seu celular, onde você tinha que parar um apocalipse zumbi usando as suas famosas plantas mutantes que atiravam ervilhas. E ironicamente, por mais esquisito teve até que um pareça... jogo de... Ai, mano, o nome de... Ai, eu esqueci que é de... Tipo, digital, de moeda digital. Não é Bitcoin, mano. Que ficou um jogo muito famoso que a galera tinha que pagar mó grana, tava dando mó dinheiro. O nome de... Tipo, Cryptogame. Caramba, enfim, tinha um jogo que era baseado aí no Plants vs Zumbi. Meio que Pokémon, assim. Eu joguei, perdi mó grana nesse negócio. Investi R$1.000 e perdi os R$1.000 porque do nada a moeda caiu pra caramba. Era Plants versus não sei o que lá. E enfim, eu lembro que era assim, era meio que Tower Defense também. Ele é um dos jogos com uma das histórias e uma das linhas do tempo mais bem montadas que eu já trouxe aqui no canal, que fez com que a teoria desse jogo fosse tipo uma das mais famosas do canal. Enfim, caso você ainda não conheça, Plants vs Zombies vai ser uma aventura, no mínimo, interessante. Essa é a parte 1, hein, gente? Então vamos tancar pra parte 2. E vem. Vem comigo. Vem quicando. Vem quicando. E esse era meio que o momento do jogo que começava aquela famosa musiquinha muito legal. Irmão, se ele que edita os vídeos, cara é zica, hein, mano? Filhão, sente o beatbox do pai. Enfim, vamos nessa. Plants vs Zombies é uma franquia bem grandinha, pra ser sincero, com mais de 5 jogos sendo lançados ao todo, e ele é uma daquelas franquias que funciona, tipo, igualzinho Five Nights at Freddy. São aquelas famosas franquias onde os criadores não parecem querer fazer uma linha do tempo muito bem definida, assim. Aí o terceiro jogo vem antes do primeiro, aí depois vem o quinto, e aí depois vem o sétimo, do nada. Plants vs Zombies é exatamente assim. Cara, por isso que o documentário do Core eu deixei pela metade, falta ainda umas partes. Primeiro porque, tipo, a galera já conhecia, todo mundo já conhecia muito, então não foi tão interessante ver alguém reagir. Eu entendo isso perfeitamente. Não é que o conteúdo é ruim, é porque perdeu o timing, tá? Mas é muito confuso, mano. É porque o cara vem daqui, o filho de não sei quem vem aqui, blá, blá, e o jogo você tem que jogar. Na hora cronológica do jogo, você tem que jogar do que saiu em 2027 pra começar a jogar o de 1992. Cara, não, é muito. Sei lá, eu gosto de coisa mais linear, assim, ó. Começo, meio, fim, pá. Tirando que Five Nights at Freddy, eu acho legal a história, o que a gente conhece. Mas por ser um jogo de terror, de jumpscare, assim, eu não tanco, não. Eu não sou fã de jogo de terror. Pra vocês terem uma ideia, eu peidei na tanga no Resident Evil Village, mano. Não zerei, eu matei a Dimitrescu e acabou. O início da nossa franquia, pra vocês terem uma noção, não é no primeiro jogo, nem no segundo jogo, nem no terceiro jogo, na verdade, também. O início da nossa franquia é em uma imagem de Plants vs Zombies Garden Warfare, um jogo FPS online da franquia que foi lançado anos depois. Especificamente, nossa franquia começa nessa imagem aqui. A primeira datação de dois personagens muito importantes e de uma rivalidade muito importante aqui da franquia. Esses dois carinhas que estão aparecendo aí nessa imagem são Crazy Dave e o Dr. Edgar Zomboss. Vocês provavelmente já conhecem esses personagens porque são os dois mais famosos da franquia. Não conheço não. O cara parece o Megamente e um redneck doidão com uma panela na cabeça. Eles são tipo o Naruto e o Sasuke
esse universo aqui. Eu sei Basicamente quem que isso. é. Esses Tá, dois esses eu sei personagens quem são aspirantes a cientistas e tava rolando uma feira de ciências na cidade onde os dois moravam. E é aqui que nasce uma grande rivalidade, porque os dois tiveram projetos de grande destaque, Tá. o Professor Edgar e o Crazy Dave. O projeto do Crazy Dave foi Da hora basicamente... que tem umas histórias que é muito repetitiva, né? Tipo, o cara que é bonzinho, e o cientista, e o outro cientista, tipo... Muito parecido com o Five Nights at Freddy, tipo, que o bonzinho perde a filha e o cara loucão vira o vilão, que também eram sócios, só que um tinha mentalidade zoada, eu também, os dois são meio que pá, sabe, de tecnologia. É meio parecida, né? E eu posso estar falando uma abobrinha gigantesca? Com certeza. Você vai me corrigir? Não tenho dúvida disso. criar uma planta viva. E meio que eu sei que todas as plantas já são vivas, mas aí no caso ele fez uma ervilha com olhos e boca que atira Parece o outras Bomberman. ervilhas. Enquanto que o Dr. Edgar, ele foi... Não parece digamos, um Bomberman, ele parece essa ervilha aí, ó. Olha o design aí se repetindo durante as coisas também. Não parece aquele mano do Mario, que também, que é vermelhinho, que eu esqueci o nome, Bomber, não sei o que lá, que tira cospe um caroço de melancia na sua cara? É igualzinho, mano. um pouquinho mais ignorante. Ele criou uma fórmula de ressurreição. Não tão contente assim com seu projeto, pra provar a eficácia de como aquilo ali funcionava, Tá. o Dr. Edgar morreu, ressuscitou Cara como um zumbi, com o seu cérebro perfeitamente funcionando superpoderosos. e ainda conseguiu a façanha de ficar em segundo lugar. Meu Deus, a vida desse cara aqui é muito ruim. Tadinho, pior que o Megamente, mano. Vocês já assistiram o Megamente? Dá mó dó. É o único filme que você vê que o vilão realmente é bonzinho, que é o protagonista, né? Deve ter outros, mas é o que veio na minha cabeça. É porque esse cara é um baita de um cabeçudo, e o Megamente também tem um cabeção azul, e aí eu liguei uma coisa com a outra. A partir daqui, começou toda, digamos assim, a rivalidade que vocês vão ver mais pra frente em toda a franquia. E isso, sim, nos leva para o primeiro jogo da franquia, que incrivelmente não é Plants vs Zombies 1. Na verdade, nós vamos para Plants vs Zombies Adventures, um jogo lançado em nunca ouvi 2013 que pouquíssimas pessoas conhecem, porque era meio que tipo um joguinho de Facebook, mas ele se passa antes de Plants vs Zombies 1. Nesse joguinho aqui, o Adventures, o nosso Crazy Dave ainda era um pouquinho mais jovem, já era um Cara, cientista esse criador de... bannerzinho, esse banner... Nossa, que é isso? Tipo, jogo de fazendinha? Os famosos... Olha lá, que o Bruno sabe de games e vocês acham que não. Cozy Games, sabe o que é Cozy Games? É aquele jogo que você vai sentar e relaxar. Vou plantar uma cenoura aqui. Vou ficar suave. Ou então tem o Animal Crossing do Nintendo Switch também, e tem do DS. Tem do DS? Do 3DS? Acho que tem, né? Animal Crossing. Cozy Games também, que é só pra você relaxar. Eu gosto de tensão. Eu quero comprar Assassin's Creed dos ninja lá, mano. Pra sair... Eu sou tipo God of War, mano. plantas e tudo mais. No entanto, ele ainda tinha muitos NPCs à sua volta, muitas pessoas que inclusive citavam dentro de todo aquele jogo como o nosso Crazy Dave ficava um pouco mais pirado a cada dia. Ou seja, dá pra gente ficando entender que o doidão, fato hein, dele ter titio? ficado meio maluco da cabeça foi algo que foi rolando conforme o tempo. Conforme ele começou a ficar inteligente e inventar umas plantas malucas que atira ervilha, ele foi ficando mais chapado da cabeça. O que digamos que na primeira imagem não parecia, já que ele era muito normal, mas... Tem cara de doidão, Tudo bem, mano. né? Ó, quem dá moral pra esse maluco aí, com essa barba ruiva, com uma panela na cabeça? É o menino maluquinho, velho. Olha o destino do menino maluquinho. Criar plantas que cospem coisa na sua cara, mano. Vamos relevar isso aí. O início do Plants vs Zombies Adventures também mostra um pouco pra gente como funcionava a origem de fato dos zumbis. Logo quando a gente vai começar o jogo, na campanha, a primeira coisa que a gente tem que fazer na campanha é a remoção de uma fumaça esquisita roxa que tava atrapalhando o crescimento das plantas no jardim. Essa fumaça roxa aí é a mesma que vai aparecer na tela de loading e no menu do Plants vs Zombies 1. Ou seja, ela provavelmente é alguma parada que o Edgar tava tentando usar pra criar um exército de zumbis. Então aqui Legal, a rivalidade entendi. começa a ficar um pouquinho mais forte, Dr. Edgar começa a criar um exército de zumbis do mal, enquanto que o Crazy Dave começa a criar um... Mas existe zumbi do bem? Teoricamente, todo zumbi não é do mal. Porque o zumbi... Vamos lá. The Last of Us. Eu sempre vou trazer o The Last of Us porque é minha referência de outros estilos zumbi. Eles não se atacam. Querendo ou não, eles criam até uma comunidade de zumbi, né? E
Eles vão pra cima dos humanos. Eles não gostam de humanos, são violentos. Que outro zumbi que tem? Noite dos Mortos-Vivos. Mesmo esquema. Nunca vi zumbi do bem. Um exército de plantas que atiram coisas e aqui fica tudo definido. E aí chega a hora do famoso Battle Royale, que nos leva para o primeiro jogo da franquia de fato agora. Tem Battle Royale? Plants vs Zombies 1. A história do Plants vs Zombies 1, inclusive, é a mais simples de todos esses jogos aqui. A gente aqui é o vizinho, Sim. NPC sem nome, que acabou de se mudar para um lugar que é do lado da casa do Dave, ao mesmo tempo do lado do cemitério. Ou seja, meio que tem uma guerra começando de dois lados aqui. A gente se muda meio que pro meio do campo de batalha aqui. É um ótimo lugar pra escolher uma residência, inclusive. Parabéns ao imbecil do cara que quis se mudar pra cá. E o primeiro Plants vs Zombies basicamente não tem lá uma história. Tô gostando do linkzinho, mano. Tô gostando. Ele tem uma narrativa que combina bastante com o canal, a linguagem e tal. Não é aquele cara extremamente técnico e tal, que não vai falar uns palavrão, vai um cigamento. Mas ele tá tipo no meio termo, a mesma vibe que a gente traz aqui pro canal. A gente tá no meio de uma guerra, então enquanto os zumbis vão tentar matar a gente e matar o Dave vai ajudar a gente vendendo plantas, ajudando a gente a fazer coisas, funcionando como uma espécie de NPC de tutorial, e com a nossa ajuda o Dave consegue de fato derrotar os zumbis. A gente consegue dar uma surra neles, derrotamos o Dr. Edgar, eles são obrigados a dropar do cemitério porque a gente deu uma surra neles. Sim. E a gente acaba salvando o mundo. Isso se não fosse uma coisa que aconteceu, tipo, um pouquinho depois, em 2013. O anúncio de Plants vs Zombies 2. É o seguinte, o anúncio de Plants vs Zombies 2, ele começa com a nossa casa. A casa onde passa todo o Plants vs Zombies 1 e tudo mais que a gente tava acostumado. Nós moramos aqui nessa casa e o Crazy Dave, que era nosso vizinho, morava em uma espécie de van no meio da rua. Louco, mano. No entanto, não é exatamente o que esse trailer do segundo jogo aqui dizia. Um dos primeiros plots de fato de Plants vs Zombies, dentro de toda a franquia, era que o vizinho não existe. Pois é. O protagonista do primeiro jogo não existe. Dá uma olhada de fato no trailer do segundo jogo e você vai perceber isso. Quer dizer, em todo o primeiro jogo a gente é o vizinho e a gente mora nessa casa aqui. Mas no trailer do segundo jogo a gente descobre que essa casa aqui é do Dave. As roupas que tem no lugar são as roupas do Dave. As plantas dentro por sinal, você viu que o armário dele só tem camisa polo branca e calça jeans, tá? Eu tenho meio que raiva. Não é meio que raiva, eu vou explanar aqui, não é raiva não. Esse nível de organização às vezes me irrita. E de sistemática às vezes me irrita um pouco. Mas eu entendo. Por exemplo, tem pessoa... Eu já conheci pessoa que, tipo assim... Eu só uso preto. O cara vai, tipo, numa Hering e compra 25 camisetas pretas e ele só usa bermuda jeans. Aí ele compra 25 bermudas jeans. Ô, mano... Eu te entendo, mas isso aí tem que ser meio que estudado, né, mano? Porque tudo bem que você vai parecer que você tá todo dia andando com a mesma roupa, cara. Vou começar a te chamar de dorme sujo, mano. Não tem que ser que nem meu armário. É que eu gosto de cores, né? Meu armário é cheio de cor. Mas, ao mesmo tempo que eu admiro essas pessoas, eu tenho uma raivinha. Eu não sei como você agiria com essa coisa. Vamos conversar? Vamos conversar? Qual que é a sua opinião de pessoa que tem a mesma cor de camiseta igual, vai lá e compra 10 camisetas igual da mesma cor? O mundo tem que ser mais colorido, gente. Essa é a minha opinião. Cor bonita, ó, vermelha, amarela. Minhas cores favoritas é roxo e amarelo. Sim. É a cor do canal, se você não reparou. A casa são as plantas do Dave. Jogo? E no jornal que tá fazendo o anúncio de um salvamento do mundo, o jornal anuncia que quem salvou o mundo foi o Dave. Ou seja, essa é uma das coisas mais engraçadas pra vocês pensarem se vocês rejogarem o primeiro jogo agora, mas vocês vão perceber que o Dave ficou o jogo todo falando sozinho, e além de ficar falando sozinho, ele vendia itens pra ele mesmo. Oi? A história disso aqui ficou muito mais legal graças a isso. Tendo entendido essa coisa aí, vamos passar pra gameplay do segundo jogo em si. O segundo jogo começa de fato com uma história até quase tão simples quanto a do primeiro. O Dave tá conversando com o vizinho, que a gente sabe que não existe mais, e tá enfrentando alguns zumbis tranquilamente no seu dia a dia, até que no final do primeiro nível, acontece uma coisa que vai mudar toda a linha do tempo desse jogo pra sempre, que é isso aqui. No final do nível, o Dave encontra um taco. Um dos zumbis acaba dropando um taco pra ele, que ele tinha feito, e é o taco supremo, incrível, e ele decide comer esse taco. Adoro comer. Ele acha esse taco uma delícia. E aí, ele tem a maravilhosa ideia de testar a máquina do tempo que ele acabou de criar pra voltar no tempo e comer o mesmo taco de novo. O homem é o Stonk Supremo.
Só que loucura! Sei lá, negativamente falando. Sim, senhores. O maior problema do segundo jogo é que Dave inventa uma máquina do tempo, mas ele não sabe como funciona uma viagem do tempo aqui no universo de Plants vs Zombies. Então deixa eu explicar pra vocês como as coisas funcionam aqui. A franquia de Plants vs Zombies, ela tem um estilo de viagem no tempo extremamente convencional. Ou seja, é aquele tipo de viagem no tempo alterando o passado, você muda o futuro. Sim, então imagina isso daqui. O Dave inventou uma máquina de Volta para o Futuro, essa é a premissa da viagem no tempo. Eu acredito que todos os filmes que trabalham com o conceito de viagem no tempo trabalha isso, né? Se você for ver, quem assistiu Arcane, é o mesmo esquema, né? No Arcane é o mesmo esquema que o Echo vai e volta. Gente, eu tô falando de Arcane porque eu tô começando a jogar Riftbound, que é o card game do League of Legends. E não, isso não é uma publi, porque a gente não tá pago. E é um baita de um card game, infelizmente é estupidamente caro. Não dá pra ficar bancando agora, porque é um card game novo. Mas é o que eu lembrei porque tem uma carta chamada Time Warp, que é a habilidade do Echo de voltar no tempo e fazer as coisas que aconteceu na série do Arcane. Mas eu não me recordo se no Arcane tem esse rolê de quando ele volta no tempo, junto com não é o Victor, é o outro mano lá, da Bigordona lá, se o que eles fazem lá no passado muda o futuro. Não lembro, mano. Do tempo. Não lembro. Tentou voltar no tempo pra poder comer o seu taco ali, mas ele cometeu um pequeno erro de cálculo que fez ele voltar na Era das Pirâmides. Nossa, mas parabéns, calculou certinho. Certinho, foi parabéns. Dave voltou lá pra Era das Pirâmides milênios atrás, com um monte de plantas vivas que conseguem atirar ervilhas, exatamente ao mesmo tempo que o Dr. Edgar também criou uma máquina do tempo e teve literalmente a mesma ideia. Ele queria voltar no tempo pra poder derrotar o Dave antes que ele tivesse nascido ou alguma coisa do tipo, pra poder alterar o futuro. Mas as duas máquinas do tempo dos dois são meio que interconectadas, o que mostra que eles podem ter tido uma espécie de amizade mais pra trás, ou um deles meio que copiou a máquina do tempo do outro. Eles até chegam a citar dentro do jogo que as máquinas do tempo têm uma espécie de assinatura idêntica. Então, eles têm duas máquinas do tempo iguaizinhas, que onde um deles vai, o outro vai junto. Então os dois caem na Era das Pirâmides e começam a lutar na Era das Pirâmides. Eles terminam de lutar, saem dali, tentam avançar um pouquinho mais com a máquina do tempo, e é claro que quando eles vão pro futuro, eles vão aos poucos alterando o futuro e alterando fatos históricos do futuro, e momentos históricos, como por exemplo, a Era das Pirâmides, a Era do Gelo, a Idade da Pedra, a Era da exploração do mundo com navios, e cada vez que eles avançam um pouco mais na linha do tempo, eles criam mais futuros alternativos. Um exemplo básico disso no jogo. No início do game, o Dave volta pra Era das Pirâmides, não é? Ele vai lá, deixa um monte de plantas bizarras ali que tem vida própria e vai pro futuro. Milênios se passaram e aquelas plantas continuaram ali. Ele não levou as plantas junto com ele, assim como o Edgar também não levou os zumbis com ele. O que faz com que quando ele vá pro futuro, essas plantas tenham evoluído. E um monte de plantas que aparecem no jogo não foi o Dave que criou. São plantas que ele não conhece e ele não sabe o que faz, porque não foi ele que fez aquelas plantas. Elas meio que foram evoluindo sozinhas. Que da hora, mano. Ó, Pichote é o que Peas é ervilha, né? Ervilha. Eu tiro ervilha. Mano, uma banana virou um canhão de milho. Uma banana virou um canhão de milho. Que loucura. Hipno, beleza. Virou um Cauli Power, beleza. Não, mano. Não. Virou uma couve-flor poderosa? Aqui beleza, mano. Fire Pea, beleza. Evoluiu pra atacar fogo. Laser Beam. Como isso aqui tá no Egito, mano? Olha eu discutindo lógica de game. De forma natural, assim como também os zumbis. Se vocês forem perceber bem, Plants vs Zombies é tipo a série do Loki no universo da Marvel. O segundo jogo abre margem pra toda essa parada de multiverso e linhas do tempo alternativas. Cada vez que o Dave e o Dr. Edgar viajam pra um lugar diferente do tempo, pra uma era diferente do tempo, eles mudam acontecimentos. E quando eles mudam acontecimentos, eles fazem com que o futuro seja diferente, fazendo com que quando finalmente a gente volte pro futuro de fato, pro local da onde tudo começou, as coisas estejam um pouquinho diferentes. E é por isso que em Plants vs Zombies Garden Warfare a gente tem plantas que andam e falam. A gente tem exércitos de plantas que andam e falam. E isso tudo por causa de um maldito taco de frango com pimenta. Que delícia, mano.
Pois Pena é. que é frito. No final do segundo jogo, nós temos pequenas coisinhas minimamente esquisitas que começam a acontecer. Uma delas que chama atenção é o início de criaturas de certa forma antemporais, como se guardiões do tempo começassem a aparecer, porque Dave e o Dr. Edgar começaram a bagunçar as linhas do tempo dentro daquele universo. E esses Caramba, guardiões, mano. eles vêm na forma de cabras e de gnomos. Meu Deus, Eu que sei, loucura tá começando a é ficar essa, cada vez mais chapado, mas pra dar pra vocês o mano, tempo de isso aí respirar. Os cara tá usando muito tóxico, velho. Crianças, não usem tóxicos, tá? Não, pelo amor de Deus, isso é completamente errado, faz mal pra sua saúde. Enfim, mas aí o cara tá loucão, mano. Não, tá certo não. E entender o que tá acontecendo, o resto disso vai ficar pra parte 2 da teoria suprema de Plants vs Zombies. Bom, jovens, que da então hora. é isso. Eu tenho certeza que vocês não esperavam tanta coisa pra plantas e zumbis em um joguinho de Tower Defense, mas eu falei pra vocês que esse jogo aqui era minimamente surpreendente em questão de linha do tempo, não é mesmo? Sim. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falei até mais. Fui! E eu também tô indo nessa, porque você pediu. E eu vou reagir ao próximo, caso esse vídeo dê bem. Não, mentira, eu vou reagir sim. Mas não vai ser no vídeo de hoje não. Porque eu quero você aqui no canal. Eu quero você com aquela vontade tipo, e aí, mano? Quando saiu a continuação desse react, velho. Por isso que existe o conceito de série. A gente tá criando a série do Plants vs Zumbi. Começamos também a série da Teoria Suprema do Minecraft. Temos 2 episódios postados. Espero que você tenha assistido. Em breve sai o terceiro. Como assim, aqui em breve vai sair o segundo. Hoje foi vídeo do Linkzinho. Amanhã, só se você botar o despertador 5 horas da tarde para você saber qual que é o vídeo. Eu sou o Bruno, te vejo amanhã 5 horas da tarde com um vídeo bom para você.